Fala mais um pouco. Será que é melhor assim? Tá ótimo. Pelo celular. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Valéria, obrigada por você ter aceito Imagina. aqui o convite. Alice é uma amiga, e eu estou muito feliz mesmo dela estar participando, de ter aceito aqui o convite, esse desafio, na verdade, para dar um depoimento pessoal, né? Então, te agradeço, assim, muito, muito por estar aqui com a gente. E, Valéria, conta pra gente um pouquinho da sua história, assim, desde quando você tem essa perda auditiva. Você disse que é 80% que você tem de perda, né, do lado direito. Conta pra gente um pouquinho essa história, só pra gente ter uma ideia do que está acontecendo aí com a Valéria em termos audiológicos. Tá. Conforme a doutora Alice foi falando e você também, e até quando nós havíamos conversado durante a semana, eu parei para me aprofundar e pensar sobre os impactos, né? Então, assim, eu anotei muitas coisas para falar, mas para não me estender, eu vou colocar algumas coisas que eu acredito que tenha feito a diferença. Então, no meu caso, foi em 2010, eu peguei catapora, tive varicela, tive pelo corpo todo e tive ela interna, tive que ficar internada. Então, estourou uma no tímpano, foi o que os médicos passaram para mim, e após eu ter me curado, passado um tempo, eu fui fazer o exame, porque eu atendi o telefone, poxa, tá mudo. Atendi o interfone, tá mudo, e a pessoa tocando, o entregador tocando. E aí que eu fui perceber que eu não estava escutando, era só o outro ouvido. E aí fui procurar. Fiz os exames e deu que eu tive 80% de perda auditiva. E o médico que eu passei, no momento, ele tinha mais idade e a orientação dele para mim foi: olha, você tem a saúde perfeita do outro ouvido, cuide do outro e segue a vida, porque você ainda tem metade. Então, se apoie nisso. Até porque você ainda é jovem, você ainda não casou, os aparelhos são grandes, são feios, e assim, vai seguindo desse jeito. E eu não tinha conhecimento, não tinha orientação, nem condições financeiras, não tinha tanto acesso à internet, informações como nós temos hoje, sabemos, né? Não tinha informações sobre programas do governo, universidades no Brasil também, que poderiam me dar algum suporte nesse sentido, e segui minha vida desse jeito. E emocionalmente, quando foi falado, né, sobre os aspectos biopsicossociais, fazendo assim uma linha do tempo, eu percebo que aí já foi começando muito a mexer na minha autoestima, né? Porque eu já falava, mas lembrava sempre do que o médico tinha falado. E nos outros eventos que aconteciam, até uma aula, uma reunião, uma confraternização, eu ficava extremamente apreensiva, porque eu tinha que ficar numa posição que eu conseguisse escutar, e às vezes tinha um assunto rolando, tinha uma deixa e eu não entendia, e alguém dava uma cotovelada e, poxa, você não percebeu, e aquela angústia foi ficando maior, muitas oportunidades eu perdi, porque eu me sentia mal, eu não sabia como me colocar nos ambientes, né? Depois, conforme fui amadurecendo, fui trabalhando com educação inclusiva, estudando um pouco mais, entendendo como o cérebro aprende, como as coisas acontecem, e da minha parte, assim, né, não puxando assim para os lados dos atendimentos, eu passei a participar de muitas palestras, de fazer palestras de formação de profissionais e também de participar de grandes eventos. E às vezes ali no coffee break a gente faz uma amizade com alguém que vem de outro estado e a pessoa, marquei um lugar aqui para você. E isso já me disparava uma ansiedade, porque ela marcava num lugar onde eu ficaria e se alguém me pedisse uma informação eu não ia escutar e como que eu ia responder. Então assim, olha a ansiedade que depois que eu fui identificar por que eu fico tão ansiosa perto de eventos, porque eu tenho sempre, né, que ter tudo muito planejado, marcando assim o lugar que eu fico, ou às vezes falar para a pessoa o que é tudo super desconfortável, mas olha, eu tenho um problema auditivo, você não quer trocar de lugar comigo, senão eu não vou te escutar? Então, quando conheci alguém, já ficava perto daquela que era mais caladinha, que era para não me perguntar nada durante o evento, eu conseguia me concentrar. Então, foi cansativo. Durante o dia, à noite eu fico exausta. E eu desenvolvi um zumbido muito forte. E quando eu estou mais agitado, o dia foi mais agitado, ele potencializa. Então, coisas simples como dar atenção aos filhos ou estar num evento de família, parece que você está sempre rabugenta, mas não é. É o esforço cognitivo, é o cansaço que vem que é muito forte. Então, às vezes, perde-se um pouco da capacidade de compreensão. Quando eu comecei a buscar aprender uma nova língua, eu percebi quão difícil era o sotaque, identificar pequenas coisas. E aí, começando a usar fones, também comecei a ficar com a preocupação do volume do fone e que também poderia prejudicar. Então, por isso eu fui
cuidar um pouco mais da saúde, né? Entender como que funciona. Então, não é simplesmente, você tem 50% ainda. O impacto, ele prejudica muito, né? Foi falado a respeito de postura. Eu tive problema no ciático, principalmente na gestação, porque uma das ansiedades era, como que eu vou fazer? E se eu perder a hora do trabalho? Eu comecei a ter problemas de sono, porque eu tinha medo de dormir, não escutar o despertador e chegar atrasada no emprego, perder o emprego. Então, olha como vai gerando. Se eu tinha que tomar uma medicação ou dar uma medicação para o meu filho, também, se eu não acordo, como que eu fico? Então, praticamente tudo na vida vira um motivo de extrema ansiedade. E eu só fui descobrir, conversando com outros profissionais, vendo outras famílias, que aí eu fui entender que não era só um burnout, não era só uma possível depressão, um cansaço, ou uma birra, ou uma personalidade mais fechada, mais introspectiva, mas que tudo começou quando eu recebi o diagnóstico da perda auditiva. Então aí que eu fui conectando tudo mais. E aí tudo começou a fazer sentido. Agora, se você quiser fazer alguma pergunta específica... Que depoimento maravilhoso, Valéria, porque tem vários elogios aqui para o seu depoimento, assim, muita gente agradecendo, porque amplia. Acho que é um pouco o que a Alice falou, precisa olhar para além do audiograma, né, na vida da pessoa. A gente tem que desenvolver esse olhar, esse cuidado, né? A gente tem que ter essa preocupação. Alice, conta pra gente como é que a gente aprende a fazer esse relatório. É super importante. Bom, aí, gente, essa questão, vou aproveitar até para, no meio dessa live, fazer aqui uma propaganda, porque isso é motivo de vai ajudar. Mesmo. E a partir dessa live, eu e a professora doutora Sheila Paiva, que é a papa da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade, então nós estaremos promovendo um curso de um dia, um sábado, e já é no dia 18 de outubro, sobre exatamente esses... o nome do curso é Desafios da Inclusão e Gestão da Pessoa com Deficiência Auditiva no Trabalho. E aí eu vou falar muito sobre os critérios de inclusão, como que a gente vai também fazer a gestão dessas pessoas com deficiência nas áreas de trabalho. Eu vou até falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre isso, mas isso é um assunto vasto, né? Então, nós estamos dando esse curso, a Sheila vai falar sobre exatamente como fazer esse relatório, toda a questão do princípio que está por trás da Classificação Internacional de Funcionalidade, que é exatamente essa avaliação biopsicossocial. Vai ser online, o pessoal está perguntando, e é pela Fonotrade, tá? Agora, eu tenho uma surpresa para quem está nesse momento nessa live, porque quem estiver